Olá, estamos aqui novamente no nosso podcast de Desenrola Mob e hoje com a presença especial da Cristiane Sato. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer ter você aqui conosco e conhecer um pouco mais da sua história, né? A Cris, ela é broker, responsável por uma unidade da Remax, lá em Indaiatuba, Remax Progresso. Ô Cris, há quantos anos você está no mercado? Vai fazer esse ano 14 anos. Nossa, bastante tempo, hein? E como que você começou? Conte-nos um pouco mais sobre a sua história. Eu trabalhei num plantão em São Paulo, que foi o tempo para eu tirar meu Cresce, porque até por conta da Remax eu precisava ter um Cresce já. Então, eu trabalhei pouquíssimo tempo em São Paulo. Deu para aprender muitas coisas, mas tudo que eu aprendi foi na Remax. Assim, o que eu sei hoje é na Remax, então por isso que eu me considero uma startup. Entendi. E como que você veio, porque você nasceu em São Paulo, foi criada em São Paulo, mas você hoje atua e mora em Indaiatuba. Como que foi essa história com Indaiatuba? Na verdade, assim, meu marido, eu conheci ele nos Estados Unidos, e quando a gente se decidiu casar, tinha a possibilidade de ele voltar dos Estados Unidos para cá, ou de eu ir para lá. Como o meu documento demorou bastante, meu green card demorou bastante, a gente decidiu que era melhor ele voltar. E como ele é piloto de helicóptero, na época, até hoje, tem muito campo por conta do pré-sal, né? Então, ele conseguiu se recolocar muito rápido aqui no Brasil. Ele é piloto de helicóptero de offshore, para plataforma de petróleo. Legal. E aí, o que acontece? Para ele, é indiferente onde ele vai estar. Só que a negociação dele foi, tudo bem, eu volto pro Brasil, mobilizo tudo da minha carreira, vou me recolocar aí, só que em São Paulo eu não vou morar. E aí a gente começou a analisar as opções. Ele é de Salto, natural de Salto. Então a gente começou a analisar alguns mercados, a gente analisou até Alphaville. Então a gente ficou entre Alphaville, Sorocaba e Indaiatuba. Como eu já tenho até uma história também com Indaiatuba, meu pai, desde 1980 lá, quando ele é engenheiro, ele fazia obra para o Distrito Industrial de Indaiatuba, eu cresci ouvindo meu pai falar que um dia ele moraria em Indaiatuba. Então eu tinha uma certa familiaridade e eu vi Indaiatuba crescendo também, então a gente viu um grande potencial imobiliário lá. E aí a gente resolveu instalar lá. Eu achei muito legal essa história, né? Porque seu pai falava de Indaiatuba, né? Eu vi um vídeo seu que falava. Ele falava, eu cresci ouvindo meu pai. Assim, meu pai, ele vira e mexe, fazia bate e volta, pegava o carro, saía de São Paulo, ia lá tomar um sorvete, almoçar em Indaiatuba e voltava. E ele gostava muito da cidade. E eu, dos 3 filhos, era a mais resistente em sair de São Paulo, por incrível que pareça. E eu fui... Você gostava de São Paulo, daquela loucura, daquela vida de trânsito, Mesmo porque você era muito nova, né, Cris? Então, assim, as coisas começam a vida começa a caminhar, né? Então, eu era pequena, aí depois a gente fui pro colégio, né, o ensino médio, aí você tem os amigos, aí logo depois... faculdade, foi tudo lá em São Paulo, né? Depois pós-graduação, trabalho, tudo lá em São Paulo. Então é difícil, imagina pro meu pai, desvincular, né? Cortar todo esse vínculo, né? O trabalho dele lá. Então, assim, cortar esse vínculo, decidir, ainda mais para um pai de família, é muito, muito complexo, né? Ele veio 6 anos depois que eu estava em Indaiatuba. Você veio primeiro, antes que ele. Coincidiu muito, né? Porque o seu esposo é de Salto, né? Que é uma cidade próxima, né? Indaiatuba, né? Imagina, eu conheci meu esposo nos Estados Unidos. Aí ele foi me falar que ele era de Salto, do lado, dá 10 minutos de Indaiatuba, é muito perto. Então foi... Não sei como é que a gente pode titular isso, força do destino, né? Que foi Deus agindo ali. Mobilizou tudo, todo o universo e tudo mais. E todas as energias se concentraram para a mudança em Indaiatuba. Hoje, a minha família inteira mora em Indaiatuba. Olha que legal. Você foi para lá e depois levou a família toda. A família toda seguiu você, né? Seguiu meu pai, né? A gente fala que meu pai que teve esse projeto grande e conspirou, as coisas conspiraram para que acontecesse. E aí foi indo. É muito engraçado essa história, o pessoal não acredita, né? E quando eu fui conhecer o Tânia, eu morava no Grand Canyon, tem
2.000 habitantes, é uma cidade muito pequena. Eu fui fazer intercâmbio lá. Então... E foi achar um marido tão longe, na cidade próxima do que seu pai queria morar. Imagina, Pri, olha como são as coisas. A vida é louca, né? Tem coisas que a gente não pode imaginar, né, Cris? É impressionante. Cris, e falando sobre a sua formação, você é formada em quê? Eu fiz gestão hoteleira e eu fiz pós-graduação em business no INSPER. Então, eu tenho uma ideia de gestão e tudo mais por conta, principalmente dessa parte da pós, assim, que me deu mais visão. E eu nunca imaginei que eu ia trabalhar no mercado imobiliário. E é muito interessante, porque a maioria das pessoas que a gente trouxe até agora aqui no podcast são pessoas que atuam no mercado imobiliário, gostam muito, mas que fizeram uma faculdade totalmente fora. Eu, por exemplo, fiz pedagogia. Isso dá super bem, né? O pessoal de pedagogia dá super bem. Advocacia, comunicação, psicólogo. A parte da corretagem ela é muito abrangente, né? Porque lidar com pessoas, né? Então, todo conhecimento, né? Tudo é válido, né? Então, até administrativo também, né? Porque a Remax é bem processual também, né? Sim. Pra gente que é franqueada. É muito importante, né, ter essa visão administrativa, né? Eu não tinha, né? Fui me formando, fui me especializando conforme, né, os anos, né, no mercado, mas é muito importante, realmente ajuda bastante. Ô, Cris, conta pra mim um pouquinho mais da sua história com o YouTube. Eu vi que o seu canal tem mais de 3.000 inscritos, seus vídeos têm uma alta visualização. Como que é o trabalho que você fez para chegar nesses números? Você acha importante, com certeza, né? Que se está trabalhando no YouTube. E é um meio de comunicação que eu acredito que seja um dos mais difíceis de ganhar números, né? E por que você apostou no YouTube? Na verdade, assim, foi muito incentivo de alguns corretores para minha imagem aparecer mais em Indaiatuba. E eu confesso que foi um grande impulso deles. E realmente eu comecei e falei, não, realmente eu vou fazer e vamos ver. Eu simplesmente comecei a fazer, porque eu falei, é importante, principalmente para mostrar os imóveis, dar mais visibilidade. Eu acho que o YouTube hoje, ele é uma das ferramentas principais para o corretor de imóvel. Ele mostra muito, todos os clientes que vêm, eles assimilam muito o imóvel com que de fato era a realidade, porque dá para você mostrar no detalhe. Sim. E o legal é que o YouTube você mostra a forma como que você se comunica, os teus valores, a tua postura. Isso passa, inclusive, mais credibilidade. Então, acho que o YouTube foi uma das estratégias mais assertivas que eu decidi fazer nos últimos anos, sabe? Em questão do marketing. Em questão do marketing. O YouTube, ele é uma ferramenta muito diferente do Instagram, muito diferente do TikTok, muito diferente do Google. Então, assim, são plataformas distintas das outras, né? E cada um tem a sua regra, como que funciona. E tanto que eu estou indo pro Instagram agora, porque na época eu tentei ir pros dois. São estratégias muito distintas. Bem diferentes. E eu acho que a gente tem que escolher realmente um para poder fazer bem feito. Sim. Porque senão você não dá conta de fazer todos e aí você acaba desistindo. O YouTube, ele é muito constância, né? Então, quanto mais vídeos você você postar, quanto mais você retém audiência. Então, o YouTube tá o tempo todo mensurando, né? Fazendo essa mensuração para entrega dos vídeos. Então, você tem que acompanhar. Desculpa. Então, você tem que acompanhar. Hoje, para mim, é importante que eu faça vídeos abaixo de 10 minutos. Por quê? Porque ninguém quer também ficar investindo tempo lá assistindo vídeos muito longos. Então, para mim, a gente hoje, depois de quase 2 anos e meio, a gente conseguiu achar um modelo de edição que fica mais dinâmico, sabe? Porque você começa a acompanhar as métricas, né? E ver o que prende o seu cliente, né? Sim. Até quanto tempo prende? Não adianta fazer com mais tempo, né? Não, e ninguém hoje quer perder tempo. A gente também não tem tempo. A vida é muito corrida, né? Então, você tem que entender
esse tipo de comportamento dos consumidores de cada plataforma. A do Instagram é menos ainda. Imagina, é muito mais dinâmico. do que o YouTube. 30 segundos. É muito mais dinâmico. Então, assim, tem que entender e tem que estudar, Eu faço muita mentoria, eu tenho uma equipe que me ajuda só pro meu YouTube. Eu tenho um time de 4 pessoas. Sério? Que bacana. Só pro meu YouTube. Mas vale a pena o investimento? Vale a pena. Ele demora pra retornar, viu, Pri? Demora. O primeiro lead que eu... Pode falar isso? Pode. O primeiro lead que eu gerei foi depois de 1 ano. Só que esse primeiro lead que eu gerei, a gente fez a venda. E foi uma venda muito boa. Foi uma venda que valeu a pena esperar todo esse 1 ano. Valeu a pena. Foi uma venda à vista. O comprador veio do Canadá e ele se encantou com a casa. Ele chegou para fazer proposta. Uma casa de quase R$1 milhão em Salto. Olha que bacana. Pega essa dica, corretor. Pega essa dica. Tem que ter constância, persistência, resiliência. Investimento. Né, investimento. Que é alto o investimento. É bem alto. Porque você vai pagar a edição, você vai pagar a pessoa que vai criar a estratégia, você vai pagar um mentor. Eu, por exemplo, eu pago a pessoa que faz as thumbs, né? Que são as capinhas. E tudo mais. Então, assim, são várias pessoas diferentes para criar. Mas vale a pena. Se você tiver tudo isso, realmente não tenha dúvida de que vale a pena ir. Eu acho que tudo é um processo, né? E é um processo que a gente tem que ser persistente, resiliente e fazer para alcançar o resultado, né? Não tem nada que a gente faça que o resultado venha rápido, né? Se a gente quer emagrecer, demora aí 6 meses a 1 ano para alcançar um resultado. Então, com a venda não vai ser nada diferente, com o YouTube não vai ser nada diferente, não é mesmo? E você vê assim, eu não foco, não foco em ficar ganhando seguidores o tempo todo, senão eu acho que a gente ficar focando só nisso, isso dispersa. Eu avalio muito as conversões, para mim é inevitável, eu tenho que avaliar a conversão. Hoje eu tô muito feliz com as conversões que o YouTube me dá, né? Então, até porque ele é muito integrado com o nosso sistema, eu subo o link no cadastro do imóvel, então todas as pessoas que clicam no cadastro, eles vão ver o YouTube, clica nos portais, eles vão ver o YouTube, que já é um diferencial, porque nem todos os corretores hoje trabalham com link, né? Sim. E o link, ele gera muita autoridade, o link gera muita segurança no comprador, gera muita credibilidade. Então, hoje eu tenho 3 mil e poucos seguidores, mas o que eu avalio é esses resultados, e num volume total eu tenho mais de 150 mil visualizações no YouTube. Nossa, são números bem expressivos, né? Muito bacana. Se a gente ficar só nos 3 mil, talvez não, mas não é isso que a gente deveria avaliar. E é isso que muita gente... Hoje, as agências de marketing digital falam muito disso. Não foca na quantidade, foca na qualidade, na conversão. Isso pra mim é muito claro, porque eu tô lá pra converter. É isso. O objetivo maior é converter. E aí você criou estratégias para isso, né, para alcançar esse objetivo. Sim. Então, vamos lá dar um conselho para os corretores. Falando né, a gente falou do YouTube, né, mas a gente falou de persistência, de estratégia. Na profissão de corretor, qual que é a estratégia principal que você acha que dá certo para que o corretor tenha sucesso? Para mim, o melhor modelo, o excepcional, é a Remax. Vem trabalhar com a gente. Mas tudo bem, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo... Pode parecer clichê, eu estou há quase 14 anos no mercado imobiliário, quase 14 anos na Remax. Eu vou fazer agora em dezembro. Honestamente, eu sou encantada com o sistema da Remax, e eu acho que se a pessoa não deu certo no processo é porque ela não fez direito. Ela não executou direito, porque ele dá certo. Mas a Remax, ela é trabalhosa. Se dá certo em mais de 110 países há mais de 50 anos, não deu certo porque realmente a pessoa não fez, né? Mas, enfim, se a pessoa não quiser trabalhar na Remax, se quiser, a gente está à disposição, né, Cris? Estamos total à disposição. A Cris em Indaiatuba, eu em Paulínia, Cosmópolis. Mas voltando aí, a pessoa não vai trabalhar na Remax, ela quer começar sozinha.
qual que é a principal estratégia para que ela alcance o resultado? Nicho, especialização. É a base da Remax e eu acho que é a base para qualquer negócio. Até mesmo para você ir para o marketing digital, fala-se muito em nicho, especialização. Você ser qualquer profissional, é muito clichê falar isso, mas as pessoas não aplicam, é impressionante. Qualquer profissional que ganha muito bem, ele é extremamente especialista e o corretor não é diferente. E a Remax, ela defende muito a visão da especialização, dele ser nichado, não só especialista no nicho, ele é um baita de um especialista no posicionamento, seja naquele bairro, seja naquele empreendimento. Isso gera uma credibilidade. Ou naquele tipo de produto, né? Que nem nós recebemos recentemente o Moisés Mota, e ele é específico num tipo de produto, um produto industrial, comercial. Ele é de áreas industriais comerciais, não é nem áreas tanto para loteamento. Ele até trabalha um outro porque tem um cliente, mas ele se coloca como especialista de área comercial e industrial. Então ele é totalmente nichado, né? Recentemente também veio no podcast a Ana Gasparotto, a de marketing, ela nichou totalmente o trabalho dela de marketing voltado para o mercado imobiliário. Especialização. E é uma das coisas que é impressionante. Apesar de eu ouvir muito, eu vejo poucos corretores fazendo isso, essa especialização. Então, quando você é um especialista, você entende o comportamento dos compradores, comportamento dos proprietários, você é assertivo no preço de venda, você tem uma carteira de clientes específico para aquele produto, então você já tem para quem oferecer. Então, toda a estratégia, começo, meio e fim do corretor, ela se torna mais fluida. Sim. É muito mais fácil, né? Até, como você falou, né? As estratégias de marketing que ele vai aplicar para aquele imóvel. Para um imóvel, mas ele tem outros 5 no mesmo local, que são preços similares, né? Uma estratégia que ele aplica em um imóvel pode reverter para os outros, não é mesmo? Ele otimiza até aquele comprador. Aquele comprador que imagina que ele tem 5 casas do mesmo nicho, do mesmo valores semelhantes, ou do mesmo posicionamento, do mesmo bairro, do mesmo empreendimento, aquele comprador, quando você tem 5 produtos que são semelhantes, você tem 5 chances de fechar com aquele comprador. Quando você tem 10, que é o que a Remax fala de 10 a 15, você tem 15 chances a mais para fechar com aquele comprador. Então, e não são imóveis que estão mal precificados, muito pelo contrário, a Remax já trabalha isso antes da captação, são imóveis que estão ajustados no preço, são imóveis que vale o que a gente realmente está anunciando, então isso também atrai clientes quentes, e esses clientes quentes, quando o corretor ele tem um imóvel, ele quer ver outros produtos, e esse corretor nichado, ele consegue otimizar até o comprador. Ô Cris, mudando um pouco o nosso bate-papo aqui, né? A gente falou um pouco de estratégias para o corretor, né? Posicionamento, redes sociais, YouTube, né? Falando agora para o broker, para o gestor da imobiliária, o que você considera mais relevante que melhorou a sua imobiliária, melhorou o seu faturamento? Quais ações você tomou para que isso acontecesse? Aplicação de cultura empresarial à risca. E como que você fez isso? 2 frentes. Posicionamento meu da liderança, deixar muito claro os meus objetivos, os meus valores, os meus princípios, o que eu espero da empresa, o que eu espero de cada um e o que eles vão ter de retorno meu, o que eu vou contribuir e aplicar tudo, promessa, aplicar tudo à risca. Né? Eu acho que promessa é dívida. Você falou que você vai fazer, então cumpra. E por quê? Porque a hora também que você pede isso, você tem autoridade também para cobrar. Porque a tua parte você está cumprindo. E outro ponto foi que o ano passado eu contratei um coach para me ajudar a instalar os valores e princípios dentro da minha organização. E aí lá ele fala para os corretores, para os colaboradores, qual que é a importância da gratidão, da humildade, da importância de saber receber feedback. São 13 princípios, onde a gente ficou 4 meses falando toda semana
a importância, inclusive, para a vida pessoal. Na verdade, ele falou muito mais para a vida pessoal e os ganhos que eles teriam. E aí, nesse meio tempo, ele alinhou com a empresa, do que propriamente dito só para a empresa, porque aí não tem mudança, né? Então, quando as pessoas veem isso, mudança em todas as áreas da vida, aplicando pequenas coisas, aí começa a alinhar uma empresa inteira. É uma empresa, porém ela tem os seus valores, né, a cultura. Sim. E é necessário que todos caminhem no mesmo plano. Hoje eu tenho uma empresa muito alinhada. Quando não está alinhada, hoje dificilmente eu tenho que alinhar de forma pessoal. Eu alinho em reunião, porque a equipe está muito ligada à minha metodologia, a metodologia que eu aplico à risca da Remax. Então, eu sou muito clara que a regra é o processo, e quem não conseguir se encaixar no processo, eu estendo a mão, mas se a pessoa ainda assim optar por não se encaixar, aí o meu convite realmente é pra gente seguir, cada um seguir o caminho. Eu preciso pegar muito firme nessas questões, porque todo mundo sabe que o líder não vai abrir mão. Isso dá um norte muito forte para a equipe. Fica muito fácil das pessoas identificarem até onde erraram. Sim. Dentro do processo. A Remax tem um processo muito bem desenhado, né? Sim. E pra gente que lidar com um corretor que ele é um autônomo, um profissional liberal, você impor isso, e aí eu acho que a impor de uma forma muito firme, muito rígida, também não é essa, mas é deixar claro, meus valores são esses, eu vou aplicar isso, pra mim a Remax funciona porque o processo é esse, e a gente vai o tempo todo agregando valor, trazendo cases do que tá dando certo. E por incrível que pareça, a equipe sempre barra sair do processo. Tem um nível de autorresponsabilidade hoje na minha equipe muito grande. E como que você conseguiu esse nível de autorresponsabilidade? Porque é muito difícil, né? A pessoa se autorresponsabilizar pelos seus acertos e pelos seus erros. Então foi através desse coaching? Alinhamento de valores e princípios. A pessoa já vem com autorresponsabilidade. E se a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela sabe muito claro das regras antes dela entrar na empresa, ela mesma, ela se coloca aonde ela errou, aonde ela falhou, o que ela pode colaborar com o time. Então, ela mesma já toma essa frente. Mas ela tem antes dela entrar na empresa, ela já carrega essa autorresponsabilidade. Que bacana. E aí você conseguiu mudar todo o seu panorama, que eu lembro que você falou que chegou o momento que você teve, né, o tal do burnout, né, que é aquela doença que a gente sai um pouco dos eixos de tanto trabalho e tal, e aí você conseguiu ter paz novamente no seu trabalho. Quando eu tive burnout, eu trabalhava até as 4 da manhã e acordava às 6. Nossa. Inclusive foi a época que eu comecei o YouTube também. Nem dormia, né? E a gente nem percebe, assim, é meio maluco, né? Você falar assim, nossa, mas como assim? Você nem percebe que você tá nesse nível, assim. Quando você tá nesse nível de ansiedade, você não percebe. E aí, eu trabalhava muito para criar processos, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Pri, de nada adianta você criar processos, você estender a mão para uma pessoa que não quer fazer, que não quer executar. Eles são importantes, é importante ter o processo, mas depende de que o outro também queira, né? Precisa para nortear pessoas a direcionar, porém, se tiver o processo, a pessoa seguir, de nada adianta ter um processo redondo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu li o livro que chama Empresas Feitas para Vencer. E lá ele fala muito do objetivo desses processos, que é sim dar um norte para a equipe. Mas a pessoa que ela é autorresponsável, que ela é uma pessoa de alta performance, ela já carrega os processos dentro dela. E ela já tem esse alinhamento junto com o broker, com a empresa. E ela não vai precisar ficar olhando o tempo todo um fluxograma, um organograma, porque ela já gosta desse direcionamento. Ela já tem esse valor com ela. Então ela simplesmente executa. Dificilmente hoje eu preciso ficar nos meus corretores, olha, você falhou aqui, vamos ajustar aqui.
Não. Até porque eu sei que se eles pularem alguma etapa, é tão forte esse alinhamento com eles hoje, que eu sei que se eles pularem alguma etapa, é para agilizar alguma coisa que eles viram que eu não vi. Tem um nível de confiança muito forte. Eles têm uma visão também, você também deixa eles abertos para que eles possam, né, executar algo que você talvez não tenha visto. Isso, ainda mais pra gente que sabe que o comercial, imagina uma corretagem, que às vezes o cliente tem prazo, a gente sabe que tem um processo para seguir, ninguém pula processo, mas às vezes ele pede para agilizar essa parte aqui, que às vezes leva um pouco mais de tempo. Agiliza aqui para mim, vamos fazer um contrato, não saíram todas as certidões, vamos fazer um contrato mencionando que ainda vai ficar vinculado a essas certidões para sair, né? Então, assim, ele mesmo dá a solução porque ele viu que tem um nível de timing que quem tá fora não sabe. O comercial, a gente que tá no comercial, a gente sabe que é difícil seguir a risca. Quem tá na rua, quem tá lidando com o cliente, tem que ter um certo nível de flexibilidade. A todo tempo, né, do lado deles, né? Não no nível de flexibilidade com responsabilidade. Isso, exatamente. Não no nível de flexibilizar ao ponto de prejudicar alguma das partes, não é nada disso. Mas qual que é a frestinha que dá pra gente abrir mão? Dá pra gente ver aqui que o A dá pra mudar pra B no contrato, vamos flexibilizar aqui, todos estão de acordo. É esse jogo de cintura. E eu sei que eles têm. E eu sei que mesmo eles tendo o jogo de cintura, eles estão dentro do que eu valorizo. Tem o jogo de cintura dentro daquilo que pode ter, né? Que não fere os valores, não fere os princípios. A segurança do processo. Sim. É exatamente isso, Pri. E o corretor, ele é muito, apesar de algumas pessoas ainda banalizarem a profissão do corretor, ele é muito, ele tem as responsabilidades, né? Ele pode responder civil e criminalmente, né? Então, tudo tem que ser feito dentro de uma ética e dentro de leis e normas que existem, né, Cris? Hoje a gente trabalha muito como um time. Então, como eu tenho muita confiança nos corretores que estão comigo, porque eu sei o que eles valorizam, as mesmas coisas que eu, tá muito alinhado, eles têm uma certa autonomia para algumas frentes, inclusive para tocar um processo de compra e venda, não efetivar o contrato, porque eu tenho meu departamento jurídico, mas às vezes eles vão agilizar uma escritura e tudo mais, eu pergunto se eles querem ajuda, geralmente eles querem fazer, porque eles veem mais agilidade, eles conseguem se comunicar melhor os detalhes e tudo mais, então muitas vezes eles preferem fazer, ou algum outro processo. Então eu dou uma certa autonomia para eles tocarem, só que quando eles levantam a mão, opa, tô aqui, eles precisam de ajuda. Eu paro o que eu tô fazendo, vejo, às vezes eu tô indisponível, mas eles mandam sempre o áudio, eles sabem inclusive dessa regra, quando eu tô com um cliente, quando eu tô com uma reunião, eu não atendo telefone, então eles mandam áudio, paro o que eu tô fazendo e eu sei que é emergencial. Eles não ficam me acionando por coisas banais. Eu sei que quando a minha equipe me aciona é porque eles realmente precisam de mim. Então fica um processo mais tranquilo, mais sabe? leve, né? Menos mais fácil. Desgastante. Sim, para todas as partes, para dizer a verdade, né? Ô Cris, esse pessoal que está com você, eles já eram corretores do mercado ou você que fez a formação deles? Deixa eu pensar aqui. A maioria não. Não. Só do que tá comigo, só um era corretor. A maioria você formou. Que bacana. A maioria. Porque a Remax, ela a corretagem na Remax é um processo muito mais trabalhoso. É o que a gente estava falando, mais trabalhoso para quem vê, assim... Para quem vê de fora é mais trabalhoso. Para quem vê de fora. Eu tive uma corretora que eu bati um papo com ela queria vir trabalhar com a gente, eu falei, mas o processo da Remax é assim, assim, assim. Assim eu não quero porque dá muito trabalho, o cliente vai ficar me cobrando. Só que ele é tão estratégico a Remax, que hoje eu, Cristiane Sato, eu vejo que o mercado que trabalha do jeito que eles trabalham, pra mim é mais trabalhoso do jeito que eles trabalham. Hoje, o mercado ele trabalha lá, para um cliente ele mostra 30 casas, isso pra mim é surreal.
Meus corretores, eles têm um nível de assertividade por comprador que é um índice muito alto, porque a Remax faz isso. O nível de entrega da Remax, de profissionalismo no anúncio, hoje a gente faz vídeo, de entender a persona compradora, do posicionamento. O cliente, ele já vem muito quente para aquele imóvel. Então, ele não precisa ficar trabalhando com os outros fazendo 30 turismo. imóveis, fazendo turismo. Para mim, isso eu acho trabalhoso. Mas quem vem de fora acha o nosso processo mais trabalhoso. É que eu acho que o nosso processo realmente, no começo, ele é mais trabalhoso. Só que você, entre aspas, perde um tempo para ganhar lá na frente. Eu estava até, antes aqui a gente estava conversando, eu contei um caso, né? Eu vou contar um outro. De uma corretora que trabalhou comigo, nem era na época que eu estava na Remax, mas que ela captou um imóvel, né? E o imóvel, o cliente falava que tinha uma metragem X, e quando apareceu o cliente para comprar, quando foi vender, o imóvel tinha metragem Y, faltava uma área a ser averbada. E lá na mesa, para assinar o contrato, o cliente desistiu. Então, gente, olha o trabalho que a gente teve, que a corretora teve, de captar o imóvel, fazer anúncio, divulgar, levar cliente. Quando chegou o cliente, fez contrato, fez tudo por água abaixo, perdeu, porque não era uma captação bem feita. Então, nosso processo é um pouco mais demorado no começo, mas você ganha tempo lá no final do processo. Aliás, a captação na Remax, que é o que a gente fala, é muito bem feita, né? Isso passa até mais segurança para os próprios parceiros. Sim. Tem parceiro que fala lá em Indaiatuba que fala assim, com a Remax não pode ir. Eu sei que o valor está atualizado, eu sei que o imóvel está realmente à venda. Que o imóvel está realmente à venda, que os dados estão corretos. Muitos corretores nos veem assim, porque a gente atualiza o tempo todo. Como a gente trabalha com poucos imóveis, a dedicação do corretor é full para a carteira dele. É integral. E ele consegue acompanhar, né? Ele consegue fazer porque é uma carteira gestão. enxuta, né? Não é uma carteira ampla. Exatamente. Então, eu sou muito fã do processo. E eu defendo isso à risca hoje na minha empresa. Você faz todo o processo com seus corretores. Então, quem entra lá na Remax Progresso hoje, quer se formar como corretor, existe a possibilidade de fazer lá com a Cris. Sim. E a Cris vai passar todo o processo. Seguindo o processo à risca, vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem, eu tenho certeza. Porque os nossos próprios corretores provaram que realmente o processo dá certo. Bem executado dá certo. Eu ia perguntar, né, o que você acha que dá certo, mas não precisa, né, já está bem explicado. É só, a gente tem um slogan na Remax que fala, siga o modelo, é só fazer. E se não deu certo é porque alguma parte do processo foi falho. E hoje é tão fácil direcionar a minha equipe, porque como a regra é muito clara, que eu disse, né, o meu posicionamento sobre não abrir mão das etapas da Remax, são tão claros para eles que é muito fácil eu identificar. Então, por exemplo, se eu vi que um corretor tem muitas captações e não está vendendo, e os outros estão vendendo, os outros colegas, é porque esse corretor está errando na precificação. Aí, da precificação, eu vou ver por que errou na precificação. 100%, não fez posicionamento. Tem uma captação aqui, outra ali, outra colar. Tem uma de 2 milhões, tem uma de 200 mil, tem uma nos 4 cantos da cidade. É humanamente impossível o corretor entender de todas as precificações da cidade e acertar. Ele pode até fazer, mas acertar no nível que a Remax exige da assertividade de preço é bem difícil, porque requer um estudo muito intenso, inclusive dos últimos imóveis vendidos na região. Imóveis vendidos é muito sigiloso a informação. Já tentei pegar com cartório e eles não passam. Até então, o você corretor tem que levantar tudo isso, já perdeu o time. já perdeu time. E aí não acerta a venda. Não sei se era isso que você queria falar. É engraçado que ela fala. Ela só porque é gravada, ela... Não, mas eu acho que é isso mesmo. Até perdi. Era isso que você queria falar? Não sei. Era sim. Não, e eu acho que tá certo. A gente tem que falar o que a gente acha.
Ô Cris, e voltando aqui, a gente tinha conversado um pouco também sobre a autoimagem, né? Você falou, né? Voltando até na questão do YouTube, a gente vai e volta nos assuntos. O que você considera a autoimagem, né? O que isso pode ajudar no processo de venda? Eu acho que hoje, do mesmo jeito que as mídias sociais ajudam muito, elas atrapalham. Porque do mesmo jeito que uma pessoa pode ganhar muita visibilidade, acaba confundindo também o telespectador ou a pessoa que está do outro lado da tela. Quem é realmente aquele corretor? Se realmente ele está falando a verdade, quem é? Porque hoje todo mundo, assim, todo mundo não, mas muitas pessoas já estão fazendo. É muito fácil se vender hoje na internet. É muito fácil se vender. Então, eu acho que hoje as pessoas que mais conseguem transpassar o que de fato elas defendem, qual é a visão. E não tem problema se uma parte do público não vai se conectar aos valores, porque muita gente não se conectam com quem eu sou. Eu sou muito objetiva, clara, direta, tem muita gente que não gosta disso e tá tudo bem. Porém, quem dá valor para isso vai ser um futuro cliente ou vai acabar me indicando para as outras pessoas. E eu acho que a internet, a pessoa tem que se posicionar hoje. Inclusive, nessa visão mais de identidade pessoal. A autoimagem, ela vai conseguir, sim, você desenvolver uma autoimagem nas mídias sociais. Quanto mais você for você, mais você vai... Porque as pessoas vão saber que se você é verdadeiro ou não. Elas vão sentir. As pessoas não gostam de tipo, né? Não tem que ser autêntico, Tem que né? ser autêntico, tem que falar. Então, e uma das coisas que me fez ir pro YouTube, e eu tenho muito isso em mente, eu sou eu nunca vou ser o fulano. Eu nunca vou me vestir como fulano, eu nunca vou me falar com o fulano. Eu tenho o meu jeito de falar, pessoas gostando ou não. E essa sou eu. Sim. Agradando ou não. É que a gente vive num mundo hoje em que existem padrões que acham que a gente deve seguir, né? E não é bem assim, né? Não. É totalmente diferente. Cada um é um ser humano único, né? Eu tenho uma corretora que ela põe um chapéuzinho, vestido longo e vai gravar os vídeos dela. E ela fala, ai, pessoal, já pegou. É o brand dela. É o brand dela. Sensacional. É a marca dela. Acho fantástico isso. E assim, copiar é muito fácil, mas não é realista. Não é autêntico. Não é autêntico. Não passa a verdade. E por que a gente tá fazendo aquele vídeo? Claro, sim, para vender, para gerar credibilidade. Será que é isso? Copiar sem identidade, será que é isso que a gente passa? Porque a pessoa do outro lado vai ver. Ela vai ver. E a pessoa vai se identificar ou não, né? E tá tudo bem, né, Pri? E tá tudo bem. E cada um faz do seu jeito e fica bom. E tem mercado para todo mundo. Eu até tenho uma amiga minha que ela faz podcast também, e aí ela, uns tempos atrás, ela postou o primeiro podcast que ela havia feito, que ela fez com um celular, o áudio ruim. Assim, era tudo bem precário, né? E ela falou, nossa, você viu como que era, gente? Mostrando lá num programa dela. Eu falei assim, poxa, mas você fez o que você podia fazer com aquilo que você tinha naquele momento. Perfeito. Não se envergonhe disso, né? Perfeito. Muito pelo contrário. Você tem que fazer. O importante é fazer. Começar, porque muitas vezes a gente não faz, mas espera resultados diferentes. E o grande mal dessa era, dessas mídias, é a comparação. Sim. Não se compare. Porque se eu ficar me comparando meus 3 mil seguidores com quem tem 100, você desanima. E não é esse o intuito. Você acha que nunca vai chegar e pode chegar. Você acha que nunca vai chegar. Chegou nos 3. E tá tudo bem. Eu não tenho nada. E não tenho 100 e poucos seguidores e tá tudo bem. E tá vendendo. E tô ganhando. E tá vendendo, e tá tudo bem. Esse é o foco. Qual que é o objetivo? Crescendo. É esse, crescer rápido, crescer devagar. Qual que é, de fato, o objetivo? Não dá pra se comparar. O objetivo é crescer. O objetivo é crescer e vender. E tá tudo certo. E como vai ser? Só Deus sabe. A gente vai fazendo pra ver. Ô Cris, tem alguma dica que você gostaria de dar para quem está nos assistindo, para os corretores, para os brokers, que você acha importante, né, no início da carreira, na montagem de uma imobiliária?
Enfim. Se eu puder realmente dar uma dica para todos eles, é estar com a pessoa certa. Tanto o corretor com o dono da imobiliária, ou franqueado, ou broker dentro da Remax, quanto o vice-versa. Estar com as pessoas certas é o que vai fazer o negócio fluir de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais em parceria, com visão de crescimento, mesmos projetos, esse alinhamento. Então, tenha pessoas certas sempre do seu lado, que defendam os mesmos valores. É muito forte, né, essa questão dos valores, né? Porque a gente passa mais tempo dentro do escritório, da imobiliária, do que em casa, né? E se não tiver alinhados esses valores, a roda não flui como deveria. Trava, né? Fica cansativo para todo mundo. Sim. Tanto para quem está liderando, para quem é liderado. E eu vou falar uma coisa, Pri, nunca vai ser ajustado. Porque os valores são diferentes. E aí, ao invés de você fluir para o mesmo caminho, para a água fluir, você fica confrontando. Esse confronto é desgastante. Isso cansa, inclusive, as pessoas certas, a própria equipe. Sim. É um fato que, não vou dizer que eu não havia pensado, né, mas que a gente vem trabalhando muito essa questão da cultura, mas que alguns anos atrás não pensava dessa forma. A gente pensa que é muito negócio, né, business, vamos vender, vamos anunciar, vamos fazer, mas se a gente não coloca, né, os nossos valores, aquilo que a gente realmente acredita, a coisa não flui como deveria. Dói, né? Dói. Dói aplicar a cultura, né? Dói. Porque, principalmente um franqueado, um dono de uma imobiliária, as pessoas acham que o custo de uma imobiliária é muito baixo, e não é. O marketing que a gente estava falando é cada vez mais caro. Hoje, meu marketing é 20% dos meus custos, é altíssimo. Para uma empresa, sim, é super alto. E cada vez está mais caro no mercado imobiliário. Então, além disso, a gente tem todos os custos que a gente já sabe, né? Então, aplicar cultura, que a gente sabe que é uma coisa que leva tempo, ele vai contra as contas, né? Sim, que os boletos não param, né? Mas é a forma mais assertiva, que nem o corretor da Remax. Aparentemente demora mais, mas não demora mais, não. Aparentemente demora mais. Mas é a forma mais assertiva de ser. Desgasta muito menos. Com certeza. Eu sempre falo lá para os nossos corretores, eu falo, pessoal, se você fizer uma captação bem feita, você já diminuiu aí 70% dos seus problemas no futuro. Pelo menos. Eu aplicando essa captação de uma forma mais muito mais assertiva, que é com posicionamento, com a especialização do corretor, que hoje para mim é inegociável o corretor ser um especialista. Antigamente meus corretores eles levavam em média 8 meses para fazer a primeira venda. Hoje eles levam 3. Que diferença, hein? Para o mercado imobiliário, a gente sabe que para uma primeira venda... Né? Ainda mais num ano que nós tivemos um ano bem atípico, né, Cris? Um ano bem... Parado, né? O mercado imobiliário foi esquisito esse ano, né? Foi bem esquisito. Foi diferente. Porque taxa de Selic ainda alta, baixou, mas baixou muito pouco, não refletiu ainda nos financiamentos, enfim, uma série de fatores externos, né? Que não contribuíram fortemente para o mercado imobiliário. Mas quando se tem uma empresa sólida, estabelecida, com cultura, com processos que também são importantes, enfim, com tudo isso que a gente falou, você consegue mesmo assim alcançar resultados, porque você consegue trabalhar com aquilo que está nas suas mãos e não com os fatores externos que a gente não tem controle. Sem dúvida. E tem cliente comprador e cliente vendedor em todos os momentos, com crise ou sem crise. Tem aqueles que da crise vêm oportunidades, né? E a gente tem que aproveitar esses que querem as oportunidades. O legal da Remax é que ela tem essa flexibilidade em momentos de alto e momentos de baixo. Isso é fantástico na Remax. Isso é fenomenal.
Ô Cris, e por falar no mercado imobiliário, vamos aproveitar e chamar o pessoal para poder curtir o nosso Vamos lá, podcast. pessoal, muitas curtidas. Vamos compartilhar, vamos dar esse apoio para nós aí, por favor. É isso mesmo. Ô Cris, e falando sobre o mercado imobiliário, eu vi que você escreveu um capítulo de um livro, né? Mercado Imobiliário, o jeito feminino de fazer negócios. Como que foi essa experiência para você? Ai, foi muito gostosa, porque assim, eu compartilhei um pouco da minha história, né? E eu, como broker, eu vejo o poder da mulher no mercado imobiliário. Aliás, isso é comprovado na Remax Global, na Remax Mundial, que as mulheres representam 70% do faturamento dentro da Remax. Olha que bacana. E uma das coisas e eu sempre tive mais mulher corretora do que homens, por incrível que pareça. Sim. E eu gosto muito da forma como a mulher ela consegue se conectar, tanto com o homem quanto com a mulher, com muita facilidade. Ela consegue entrar e sair de uma forma excepcional. E isso para os negócios é muito importante. Especialmente numa compra, numa venda de uma casa, que é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa, que envolve muitas inseguranças e tudo mais. A mulher, ela consegue ter esse jogo de cintura, e eu gosto da forma como a mulher conduz, sabe? O jeito feminino. Sim. E eu compartilho lá um pouco da minha história. Como eu disse, eu não sou do mercado imobiliário. E eu acredito Não, você já é do mercado imobiliário, Cris. Desculpa, você não era. Eu não era do mercado imobiliário. E eu acredito que qualquer um pode se desenvolver como uma corretora de sucesso ou um corretor de sucesso. Sim. Qualquer um. Basta querer. Sim. Ser corretor, ele requer muito mais do que as pessoas de fora acham que tem que ter de resiliência, de investimento de conhecimento, enfim. O corretor, ele precisa de muitas ferramentas, mais do que as outras pessoas acham que tem que ter. Então, essa pessoa que está disposta, ela consegue. E, inclusive, nesse livro tem história de várias mulheres onde conta exatamente a mesma coisa. Qualquer um pode se desenvolver nessa área que é bilionária. Que bacana, e foi prazeroso participar desse projeto e escrever um capítulo de um livro. É legal, porque você compartilha a sua história, legal que te dá credibilidade também, dá uma credibilidade, né? Então, tudo faz parte para a autoimagem também. Uhum. Escrever um livro é muito importante para a autoimagem. Você que quer ser um profissional reconhecido, isso gera uma credibilidade, então validou também essa parte. E eu acho que mais do que isso, porque muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos, né? Você já deve ter passado por isso. O tempo todo, né? Em momentos da nossa carreira, né? Sim. A gente entra em crise. E quando a gente para escrever, eu não escrevi um capítulo de um livro, eu participei de um evento que teve aqui em Olambra, Mulheres de Sucesso, alguma coisa assim, e saí em uma revista contando um pouco da minha história. E quando você para, senta, escreve, né, passa aquelas informações, você começa a fazer uma retrospectiva e ver o que você realmente já fez. Já conquistou, né? Já conquistou. Isso faz parte até pra gente ser grato, né? Sim, olhar com certeza. Pra trás e falar, olha onde eu cheguei. Porque quando você tá na batida do dia a dia, a gente não para pra pensar. Não para pra ser grato. Não, como as coisas evoluíram. Não entende, né, todo o processo que a gente já viveu e quanto você já amadureceu nesse processo. Isso é fantástico. Cris, queria colocar mais alguma coisa? Eu queria profundamente agradecer a sua presença. Obrigada, Pri. Eu te admiro muito como mulher, principalmente depois que eu vi o vídeo que eu te falei, que você começou com 26 anos no mercado imobiliário, muito nova, né? Já não é um mercado muito fácil, já é muito difícil, e ainda nova assim, e ter toda essa estrutura que você criou durante, né, a sua história, a sua trajetória. Eu tenho muito orgulho de você e agradeço muito por você ter vindo no podcast. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente que já se conhece há um bom tempo, gente que se fala, que compartilha dores,
vitórias juntas, né? Muito legal fazer parte desse seu projeto. Obrigada pelo convite. Também te admiro muito como mulher, como profissional, mulher de garra, né? Que a gente vem partilhando nossos desafios, a gente sabe o quanto que é desafiador. Mulher forte, mãe aí, né? Sim. E eu te admiro muito. Obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui. Também te agradeço muito. E agradeço vocês que nos assistiram, que estiveram com a gente. Como eu já falei, deixa seu like, seu joinha, compartilha com os amigos, com o vizinho, né, Cris? E vamos pro próximo. Pode compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo.